A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos começar a reflexão sobre os reis de Israel. Amém? Hoje vamos aprender um pouco da história de Roboão. Amém? Vou deixar aqui os versículos para que os irmãos estejam lendo nas suas casas. Amém? Para que os vídeos não fiquem muito longos. A Bíblia nos mostra que Deus tem um plano eterno, fazer de Israel um reino. Já estava dentro do seu plano, por meio da unidade de seu povo. O reino de Deus seria estabelecido e manifestado na terra, segundo a sua vontade. Deus escolheu Jerusalém como o único lugar de adoração. E ali pôs o seu templo, a sua habitação. Entre os homens, o templo promovia e sustentava a unidade do povo de Deus. Todos, de todas as tribos, afluíam para lá, onde festejavam com um só homem diante de Deus. Isso não apenas agradava a Deus, mas era um forte testemunho contra os inimigos de Israel. Lamentavelmente, os reis que governavam as nações naquela época perderam essa visão. E enveredaram pelo caminho da desobediência, pecando e levando o povo a pecar. Desde Salomão, que abriu o caminho para que a divisão surgisse, e Jeroboão, que provocou a divisão espiritual do reino de Israel, levando a idolatria ao seu auge. Todos os outros reis que o sucederam um após o outro persistiram nos mesmos pecados. Apesar das duras advertências dos profetas de Deus a esses reis, eles não se arrependeram. Praticamente todos se tornaram insensíveis à palavra de Deus. Vamos falar um pouco sobre Roboão. Depois da morte de Salomão, Roboão, seu filho, sucedeu no trono de Israel. Roboão foi até Siquém, para ali ser introduzido rei. O povo, então liderado por Jeroboão, que sofria sob dura servidão, pediu-lhe que aliviasse a carga imposta por seu pai Salomão. Podemos ver no livro de 1 Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Roboão não respondeu imediatamente, mas apenas que voltasse após 3 dias. Ele, então, foi tomar conselho com 2 grupos de pessoas. Aconselhou-se primeiramente com os homens idosos que serviram ao seu pai, e depois com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Os idosos, por terem mais experiência e vivência, aconselharam a atender às palavras do povo, a tornar-se servo do povo e a servi-lo, pois assim eles seriam seus servos para sempre. Podemos ver no livro de 1 Reis, capítulo 12, lá no seu versículo 7. Roboão, porém, desprezou essas palavras e preferiu dar ouvidos ao conselho dos mais jovens,
que haviam crescido com ele e que o serviam, por serem inexperientes em administrar um reino, abusaram da autoridade delegada a eles e tomaram uma decisão extremamente errada, aconselhando a Roboão que, além de não aliviar a carga do povo, deveria dizer-lhes que o seu dedo mínimo era mais grosso do que os lombos de seu pai. E que se Salomão os castigava com açoite, ele os castigaria com escorpiões. Podemos ler o versículo 10 e o versículo 11. Mas nós veremos mais adiante que essa foi a causa principal da divisão entre o povo de Israel. Tudo isso ocorreu sob permissão e direção do Senhor, cumprindo assim as palavras que ele falara a Salomão e também a Jeroboão pelo profeta Aías. Está no livro de 1 Reis, capítulo 11, do versículo 26 ao 39. Apesar de Deus haver permitido tudo isso acontecer, vemos o erro de Roboão em não ter dado ouvidos ao povo conforme o conselho dos anciões. Há um importante princípio a ser tomado por todos nós. Não desprezamos as palavras de pessoas mais velhas, que geralmente são mais experientes e mais maduras. Ao buscarmos alguma ajuda, procuremos sempre, na igreja, ter comunhão com os irmãos mais experientes e crescidos na vida espiritual. A comunhão com esses irmãos poderá trazer-nos um discernimento mais adequado e mais luz a respeito dos nossos problemas ou dos nossos assuntos que estamos tratando. A experiência e a vivência deles diante do Senhor nos ajudará a evitar que caiamos em erros, encorajando-nos todos os irmãos e irmãs, especialmente os jovens, a tomarem este caminho. Nós temos que entender que não podemos seguir o erro de Jeroboão. Quando tiver alguma dúvida, chegue perto do seu pastor, do líder, e tire dúvidas com ele. Pergunte para ele, porque ele vai lhe mostrar o caminho que você deva andar. A Bíblia está dizendo que Roboão tinha conselheiros mais velhos e mais novos, mas ele preferiu seguir os conselhos dos mais novos. Siga o conselho dos mais velhos, porque eles sabem, eles são mais entendidos da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Hoje nós aprendemos um pouco sobre Roboão. Então medite nessa palavra. Porque Roboão fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E nós temos por base esses erros de Roboão, para nós não seguirmos o caminho dele. Sirva ao Senhor em espírito e em verdade, porque você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Porque se você estiver reto diante dos olhos de Deus, ele vai te abençoar de uma maneira tremenda nessa terra. Porque Deus quer o filho dele obediente, e você é obediente à palavra de Deus. Quanto mais você obedece à palavra de Deus,
quanto você anda mais na presença de Deus, você tem a certeza absoluta que Deus, Ele vai te abençoar poderosamente. Deus, Ele vai curar, Deus vai libertar, Deus vai restaurar. Deus vai fazer o impossível se tornar possível na tua vida, porque você obedece a Ele. Então obedeça a palavra do Senhor. Amém? Fica na paz. Que Deus vos abençoe.